Cara, peguei o Uber agora, saindo do trabalho, e o nome do cara é Edgar. Não é, não é Edgar, né? Como a gente esperaria, Edgar. Bom, foco aqui. Vocês já perceberam que eu não comecei esse vídeo falando eu, né? Comecei a ter uma reflexão sobre eu estar sendo consumido pelo meu ego aos poucos, porque todo início de podcast eu começo falando eu. Então eu já me lembrei da minha avó que me falava sobre isso, né? E de algumas pessoas problemáticas que eu conheci, que não importa, não importa o assunto, não importa a situação, não importa as pessoas, é sempre eu. Eu fiz aquilo, falei aquilo, porque eu não sei o que, eu não sei o que. Então não comecei hoje falando eu. Comecei falando do Edgar. Tá. Eu queria fazer um adendo muito importante aqui, antes de mais nada, que foi um e-mail que eu recebi, que me tocou profundamente, porque os e-mails que eu recebia de vocês eram geralmente só sobre, tipo, sugestão de tema, pergunta, alguma coisa assim. Porém, este e-mail foi muito além do que eu imaginava que poderia chegar, mas num sentido muito bom. Não vou falar o sobrenome, né? Vou falar só a Bruna. Se tu estiver ouvindo aí, inclusive, eu eu realmente gostei muito do teu e-mail, fiquei muito emocionado porque tu se introduz, né, tipo, na história, explicando quem que tu é, onde que tu mora, o que que tu faz da vida, para que eu possa, de certa forma, identificar um pouco quem é o meu público. Então, isso eu já achei isso fantástico. E fico muito feliz, né, que no momento de estresse teu, sem querer, caiu no meu podcast e ouviu ele dentro do ônibus de um dia merda. Então, eu acho que como eu disse já no primeiro ou no segundo, né? Se é uma situação desagradável, a gente tem que torná-la um pouco menos desagradável. Então eu espero que o meu podcast tenha te ajudado no teu dia bosta e tenha feito dele um pouco menos bosta. Eu não vou ler o e-mail, né, gente? Eu vou pegar uns tópicos aqui que eu achei importante, até porque tem informações dessa Bruna e tem uma parte aqui que ela fala, porque assim, ela não só mandou flores e elogios, né? Ela também deu ela também fez as críticas dela, que é uma coisa muito importante que eu peço pra vocês, até porque, como eu disse, absolutamente ninguém me xingou até agora, então eu acho isso um pouco preocupante. Ela fala sobre a questão das gírias, que também me incomoda, viu, Bruna? Eu não vou mentir pra ti. Eu também fico incomodado porque eu sinto que é um vício de linguagem meu e eu fico tapando o buraco de semântica com gíria, sendo que eu poderia estar falando um pouco de uma maneira um pouco mais clara. Ela questionou para que tanto boto fé? E que tipo de verbo é futricava? O boto fé eu peguei de um ou dois amigos meus, que inclusive eu não consigo mais me livrar da caralha do boto fé. Ou antes eu tinha o saca. O boto fé que eu até. Olha só. Tá vendo? Não é fácil. Realmente um exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que antes eu falava muito saca. Eu imagino que até hoje eu fale também. Né? De falar alguma coisa, não sei o que, saca. E o boto fé é a mesma coisa, tu consegue encaixar um boto fé pra concordar, pra questionar, pra aceitar, só fala boto fé. Mas eu pretendo mudar isso, Bruno, não acho que eu não te ouvi. Futricava, futricar é como se fosse fuçar, né? Mexer, esmiuçar. Eu acredito que seja esse o melhor significado. Então, sei lá, tu deixa a tua bolsa aberta e aí alguém vai lá e fica futricando na tua bolsa porque a pessoa tá fuçando, né, na tua bolsa, ela tá mexendo na tua bolsa. Eu acho que essa seria a melhor definição do futricava. E ela questiona aqui também que de gírias do Rio Grande do Sul, porque eu sou, para quem não sabe, eu sou gaúcho, porém eu sou filho de militar, então eu me mudei muitas vezes durante a vida, de 3 em 3 anos, mais especificamente. Eu morei no Rio Grande do Sul, morei no Mato Grosso do Sul, morei na Paraíba, morei em Goiás, Santa Catarina, morei em um monte de lugar, então o sotaque foi misturado. Por isso que eu falo umas coisas meio gaúcha, mas eu tenho um R meio puxado de goiano, eu falo uai às vezes também, então, enfim, só pra vocês se situarem que não é um personagem, né? Não, eu não tô forçando coisas aqui, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse talento.
Se tivesse, não estaria fazendo isso, teria ganhando dinheiro com isso de alguma forma. Então, é assim que eu falo mesmo. E eu espero que eu tenha sanado tuas dúvidas em relação a isso. Tu falou aqui, isso também são gírias que o pessoal do Rio Grande do Sul fala, além dos clássicos ba e aquela outra gíria com capivara. Eu não lembro de falar capivara nos podcasts. Talvez eu tenha falado, mas não sei. Ou tu confundiu com alguma outra palavra. No caso, o boto fé, eu imagino que não seja, de certa forma, gaúcho. Não consigo imaginar um gaúcho que fique falando boto fé. Eu acho que isso é de outro lugar. E o futricava, futricar eu não sei se é específico do sul também não, viu? Vou ser bem sincero contigo, boto fé que mais... Eita! Eu acho que mais pessoas falam boto fé. Não, boto fé não. Futricava. Eu acho que é um verbo um pouco mais conhecido, mas não sei em quais lugares se fala mais isso, né? Eu, inclusive, nem sei de onde eu tirei essa palavra. Imagino que foi da minha mãe, porque, né? Acho que mais ninguém fala futricar na minha volta. E, bom, ela elogiou meu fluxo de raciocínio, falou que ouviu todos de uma vez. Então ela ficou basicamente 1 hora e pouco me ouvindo. E, por último, ela questionou, porque eu tinha postado no Twitter, sobre a possibilidade de me fuder, porque o nome do podcast é Fala Vegeta, né? E eu usava a foto do Vegeta. A foto, né? Tipo, um ser humano que tiraram uma foto. O desenho dele. Então eu tava com receio de, sei lá. Digamos que num futuro o podcast cresça um pouco mais, eu consiga monetizar ele. E aí vão meter um processo em mim. Pra resolver isso, eu entrei em contato com 2 ilustradores do Twitter. Eu não tenho o nome deles aqui agora, mas assim que chegar a última ilustração eu vou fazer um tweet divulgando eles. Eu não sei nem por que eu tô falando isso no futuro, assim, né? De vou fazer, porque a altura do campeonato que esse podcast que eu tô gravando agora sair, eu já vou ter feito esse tweet há muito tempo. Mas aí é só pra te situar que tem essas linhas temporais do podcast, né? Porque eu tô falando numa linha temporal aqui, mas esse daqui que eu tô gravando provavelmente só vai ser postado daqui a 1 semana e meia, 2. Então, é isso aí. Eu entrei em contato com 2 ilustradores. Um deles tinha um estilo de desenho um pouco mais de certa forma infantilzinho, né? Tipo, mais fofinho, meio japonês, assim, talvez. E o outro faz pixel art, que ele ainda não me entregou. Mas acredito que hoje ou amanhã ele já me mande. E aí encomendei com eles como se fosse uma releitura do Vegeta de bigode que eu usava no perfil, né? Eu pedi para fazer modificações para poder sair um pouco da imagem do Vegeta e poder brincar com a questão da minha careca parecer com a do Vegeta, né? Das minhas entradas parecerem com a do Vegeta, então eu pedi pra ele fazer um Vegeta, para eles fazerem um Vegeta de cabelo raspado com bigode e pedi pra ele colocar um Juliette ou uma Jawbreaker, que é aqueles óculos da Oakley grandão. Aí acredito que, né, eu eu já consigo me livrar de qualquer problema, porque ela mandou aqui no e-mail. Por último, depois do fiasco da MC Beyoncé, que virou Ludmilla, e da MC Pocahontas, que virou Poca, você acha que pode ter algum problema de direito autoral usando o Vegeta? Olha, Bruno, eu não sabia que a Ludmilla era MC Beyoncé. Eu achava que eram 2 pessoas diferentes. E eu não sabia que a MC Pocahontas virou Poca. Pra mim era MC Pocahontas até hoje. Mas, enfim, eu pesquisei na internet. Eu não, né? Um amigo meu pesquisou na internet. Inclusive, Cabeça, muito obrigado por ter feito isso. Ele é advogado. E aí ele viu que nas questões legais eles têm o direito. O direito. Eles têm os direitos, né, de imagem, de produto e tudo mais do Dragon Ball Z e do Dragon Ball e tal. E caso eu monetizasse e eu meio que, né, comercializasse isso, poderia dar problema. Mas a princípio não, porque eu não falo de Dragon Ball Z, eu não falo de Vegeta, eu não falo que eu sou o Vegeta, eu não falo nem bem-vindo ao podcast Fala Vegeta, eu não falo nada disso. Eu simplesmente, né, uso a imagem como uma brincadeira. Agora eu já estou imune, né, porque a imagem já não é mais o Vegeta mesmo, sou eu. Em relação ao nome, eu acho que não tem problema, porque eu não estou vendendo produtos de Dragon Ball Z e de Dragon Ball. Eu não estou fazendo isso, eu só estou usando, né, o nome. E, bom, esse era o ponto importante que eu queria falar. Quero responder esse e-mail da Bruna, que eu gostei bastante. Tem um último detalhezinho aqui, que eu me lembrei, que ela fala
Pelo amor de Deus, isso é muito bom para ficar só no Twitter e não ser levado regularmente ao podcast. No caso que ela fala sobre, sei lá, meus tweets, as asneiras que eu falo e sei lá, isso deveria ser levado para, né, para aqui pro podcast, eu deveria falar sobre essas coisas. E ela falou: "E que mal lhe pergunte, de onde veio a ideia de gravar um podcast? Você é bonito e famosinho. Você é bonito e famosinho, por que não cria um canal no YouTube?" Olha, eu não vou entrar em âmbitos mais pessoais, mas eu não consigo imaginar eu gravar a minha cara fazendo vídeo e falando com a câmera. Primeiro que eu não tenho uma câmera, e segundo que eu me sinto muito mais confortável sentadinho no meu sofá aqui gravando com o meu celular, de uma maneira um pouco mais natural, do que eu meio que me gravar e virar uma coisa meio... Enfim, todos os cenários que eu consigo imaginar. Eu me filmando são um horror, então provavelmente eu nunca vou fazer isso. Desculpa te decepcionar, Bruna, mas, né, é isso aí. E ela me pergunta quais são os podcasts que... Quais os podcasters nesse estilo que me serviram de inspiração. Como eu já disse em outro podcast, eu não acompanho podcasts. Eu nunca fui podcaster da vida. Eu, inclusive, acho até meio estranho. E o único que eu acompanho de vez em quando é o do Arthur Petri, que eu já acompanho há um tempo. Mas, assim, como vocês sabem, eu conheço, né, o grande, como é que se fala? Influencer da internet, Michael Kister. E eu conversava muito com ele sobre isso, né? Da gente fazer um podcast, ou de, enfim, rolar um podcast com os amigos nossos e tal. E acabou nunca rolando, mas eu sempre fiquei com essa vontade. E um amigo meu me mandou, um tempo atrás, quando eu fui pra Goiânia, ele me indicou um podcast que se chama Laurinha Lero, DJ Laurinha Lero, uma coisa assim. E aí eu ouvi os podcasts dela. E eu acredito que foi a Laurinha Lero que me deu essa motivação, essa coragem. Até porque, num formato geral, o meu podcast é semelhante ao dela no quesito, né, só tô com meu celular aqui gravando e, sei lá, não tem música de fundo, não tem grandes edições. Apesar de que o dela tem umas edições bem divertidas que eu, não que eu pretendo copiar, né, mas eu pretendo criar as minhas próprias, digamos assim. Até agora eu só consegui colocar uma entradinha e, enfim, eu acredito que ela seja a minha maior inspiração, sei lá. Eu ouvi uns 3 4 dela, assim, não cheguei a ouvir todos. Mas, não sei, aquela maneira natural que ela fala das coisas, a maneira engraçada que ela fala das coisas. Eu pensei, pô, eu vou baixar um aplicativo aqui de gravar, eu vou gravar e foda-se. E foi isso, cara. Uma parada muito importante que eu quase me esqueci. A Bruna, ela falou que tava morrendo de curiosidade e que ela precisava saber qual que era a referência, né? Não sei se vocês lembram. Você aí que está ouvindo, se ouviu os outros. Tem um podcast que eu... Foi o primeiro que eu introduzi, que eu coloquei a abertura, né? A musiquinha. E aí eu falo que se a pessoa entendeu a referência, eu amo, eu te amo. E se você não entendeu, né? Tu devia estar se atualizando mais. Devido, né? Já passou um tempo já, as pessoas conseguiram digerir, refletir. E Bruna, a referência é Jackass. Inclusive eu até pretendo fazer um podcast, um capítulo, um episódio, não sei, só sobre Jackass, porque é uma coisa que eu gosto muito, desde sempre. E eu maratono, né, todos os filmes, todos os anos. Todo ano eu assisto tudo de novo. E a musiquinha que eu coloquei de entrada é o início da musiquinha de basicamente todos os filmes de Jackass. Então, mais uma vez, se tu entendeu, eu te amo. Se tu não entendeu, eu sugiro que você vá assistir Jackass, porque clássico do cinema mundial, né? Só não ganhou Oscar porque as pessoas são preconceituosas com aquele estilo de filme. Ah, falei muito rápido, muita coisa, me deu uma falta de ar aqui. Eu gostaria também de que vocês me falassem sobre o último podcast. Eu já vou começar a mexer nas linhas temporais agora, porque eu tô falando com vocês como se eu já tivesse lançado o penúltimo podcast que eu gravei, porque eu não lancei ainda. Porque ele tem 52 minutos.
Então eu fiquei meio cagado, assim, né? A pessoa só lança podcast de 20 e poucos minutos, do nada brota um bagulho de 50. Mas assim, eu falei de todos os tópicos que me mandaram no Twitter, né? E assim, né? Não vou falar que eu fiz a melhor coisa que eu podia e nem tudo mais, me esforcei horrores. Não, eu só peguei e falei. Mas eu não sei se vai manter a atenção de vocês presa por uma hora. Então, considerando que eu já lancei isso, né? Agora que tu tá ouvindo, o que que tu achou, né? Mande uma carta, mande um poema, mande um ódio, mande um xingamento para o e-mail falavedita@gmail.com, que eu preciso saber o que que tu achou, cara. A tua opinião é mais importante do que tu imagina. Quer mandar como anônimo, é só colocar entre parênteses, ó. Matheus, anônimo, não quero que fale meu nome. Beleza, não falo, entendeu? Bem simples. Só pra deixar isso claro aqui, pra eu saber se, sei lá, né, quando eu formatar um pouco mais o podcast, tem uma coisa tipo, é um por semana, mas aí um no mês é maior, sei lá, não sei. Porque eu confesso pra vocês que como eu tô meio empolgado com a onda de gravar, eu fico um pouco agoniadinho, assim, né, de postar um por semana. Então eu postei o último e eu já tinha dois gravados, sabe? Então tem, sei lá, tem coisas que eu vivo no meu dia, o que eu ouço, o que eu penso, o que eu falo, putz, vou gravar falando disso. Mas aí eu penso, pô, já tenho 2, 3 podcasts gravados, sabe? Eu teria que esperar quase que um mês pra postar ele. Mas sei lá, eu sinto que eu tô fazendo a coisa certa, porque eu acho que mais que isso ficaria meio cansativo. Sei lá, a cada 2, 3 dias uma porra de um podcast, não. Tipo, quieto o teu cu aí, né? Vamos ficar de boa, um por semaninha tá bom. Mas muito importante, galera, me falem o que vocês acham, o que vocês acharam do meu podcast de quase uma hora. Porque eu não faço a menor ideia. E pra mim sempre é meio esquisito ouvir. E bom, eu acredito que esse podcast aqui vai ter um tamanho normal, né? Não vai ser um de meia hora, não vai ser um de 50 minutos. Eu vou tentar manter essa média aí de entre 18 e 20 e poucos minutos, porque é uma coisa que fica mais prático, né? Porque, sei lá, se tu dá play num podcast de uma hora e meia, tu meio que tem que meio que se dedicar àquilo ou focar tua atenção por muito tempo, né? E hoje em dia as pessoas não têm um tempo de concentração tão alto, assim, não conseguem prestar atenção nas coisas por tanto tempo. E, bom, é isso aí. Eu gostaria que vocês mandassem e-mails, não só sobre a questão do tempo do podcast, mas no geral, assim, né, sobre temas e tudo mais. Porque hoje eu tive uma inspiração, uma intervenção divina que me veio na cabeça os Hot Cheetos, aqueles Cheetos apimentados que tem nos Estados Unidos e que aparecem em filme, série, desenho. É uma coisa que eu sempre romantizei comer, porque eu sempre amei salgadinho, desde sempre. Principalmente Cheetos. E, porra, se Cheetos é bom e pimenta é bom, cara, Hot Cheetos deve ser do caralho. E por que eu tô falando disso? Porque eu fiz um tweet onde eu marco o Cheetos, né? O perfil oficial, eu imagino que seja o perfil oficial do Cheetos. E aí eu peço, com muita educação, com muita formalidade, que eles tragam a porra do Hot Cheetos pro Brasil. Né? Que eles importem pra cá, que eles comecem a vender aqui. Porque assim, público tem. Tipo, as pessoas já estão enjoadas do mesmo sabor de Cheetos, porque Cheetos requeijão, bom. Cheetos aquele, não sei se é parmesão, aquele compridinho lá, maravilhoso, top tier assim. Cheetos bola, creme do creme do creme, pena que só tem pequeno, então eu já não costumo comprar porque é muito pequeno. Aí quando eles lançam um sabor novo é o quê? Aquele Cheetos misto lá. Pizza, Cheetos tubo, velho. Que diabos é Cheetos tubo, sabe? E olha que eu não sou chato com salgadinho, eu como qualquer salgadinho, mas Cheetos tubo, velho. Cheetos pizza, vai se fuder. Porra, tem infinitos Hot Cheetos lá na gringa, por que vocês não trazem pra cá a porra do Hot Cheetos? Então, enfim, eu fiz o tweet lá e dei uma irritadinha, consegui a ajuda de pessoas famosas e o que eu tô esperando é que alguém responda. Eu não sei nem se o Cheetos tem um social media, porque é um perfil que tem 4.400 seguidores, segue 150 pessoas. O último post foi, sei lá. Olha, o post foi 8 de janeiro. Ah, era do ano novo, né?
Bota fé que não conta. Eles quase nunca postam nada e quase não tem interação nenhuma. Não sei, às vezes até um fã que fez, não tenho certeza. A questão é que eu espero que eles me respondam, porque, sei lá, eu me sentiria extremamente orgulhoso de saber que eu fui o pioneiro na grande epopeia, na grande campanha de trazer o Hot Cheetos para o Brasil. Seria extremamente gratificante para mim e eu espero que dê certo. E bom, se você me segue no Twitter, dá uma olhadinha lá e faça sua contribuição. Pode fazer dando teu like, pode fazer dando retweet, porque né, lembre-se das linhas temporais. Eu não sei quanto tempo vai ter passado desde que eu fiz o meu tweet do Cheetos até agora. Então cabe a você reviver o tweet do Cheetos. Essa é a sua missão hoje. Procurar no meu perfil Cheetos e dar um reply, dar um retweet, entendeu? Encher o saco deles. Porque, sei lá, né? Coisa boa começar 2020 com Hot Cheetos. Como muitas pessoas mesmo falaram lá, que já cansaram do Cheetos e requeijão. Vamos atualizar, né? Vamos melhorar isso aí? Combinado? Fechou? Fechou? Então fechou.